Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Esta exposição, que será feita de forma virtual, estava programada já há algum tempo para ser realizada no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, da cidade de Bertioga, São Paulo, e a casa adotou como critério abordar o Evangelho segundo o Espiritismo na sua sequência, e hoje nos é dada a oportunidade de conversarmos sobre um trecho do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que tem por título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos conversar um pouco sobre um dos ensinos muito significativos, de Jesus, aquele que diz: dai a César o que é de César. Só como lembrete, no mês passado, nós também abordamos 4 itens deste mesmo capítulo, que tem o título O Maior Mandamento. E eu recomendo àqueles que não puderam assistir que façam uma visita ao canal no YouTube do Caminho de Luz, ou também no nosso canal pessoal, que lá, além desses ensinos, tem uma linda história envolvendo o nosso querido Chico Xavier, que realmente vale a pena. Mas vamos então ao estudo de hoje. Encontramos nos evangelhos de Mateus e Marcos a seguinte passagem: os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo, ou seja, para comprometê-lo. Estamos falando de Jesus. Para comprometê-lo com suas próprias palavras. Como vocês sabem, os fariseus eram uma seita muito influente que se atinham muito exteriormente às escrituras sagradas, mas na verdade eram hipócritas. Aliás, foram os fariseus os principais responsáveis pela prisão, pela condenação e crucificação de nosso Mestre Jesus. Então, eles mandaram seus discípulos dos fariseus, em companhia dos herodianos. Só como informação, herodianos eram também uma seita judaica que seguiam e honravam a memória de Herodes, rei da Judéia, que havia restaurado o templo de Jerusalém. Então, os herodianos seguiam a Herodes, que era ligado, é claro, ao Império Romano. Então, os fariseus pediram que os herodianos fossem dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considerais as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? E perguntaram: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Lembramos que esses herodianos que fizeram a pergunta eram alinhados com Roma. Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes então apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são a imagem e a inscrição que está nessa moeda? De César, responderam eles. Então observou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Esse foi, portanto, o ensino de Jesus, sobre o qual a gente vai tecer algumas considerações. A questão, sempre à luz do Evangelho, claro.
A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus abominavam o tributo, o pagamento de impostos, que era, claro, imposto pelos romanos. E haviam feito dessa questão do pagamento de impostos uma questão religiosa, o assunto era muito discutido entre eles. E um numeroso partido se fundara no seio judaico contra o pagamento do imposto. Muitos interesses, por interesses menores, acabam sempre misturando as questões materiais do mundo corpóreo com religião, com Deus, e esse foi o caso naquele tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, traz que o pagamento dos impostos constituía, pois, para eles uma irritante questão, sem o que não haveria motivo de terem feito a pergunta a Jesus: é lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Essa pergunta era, na verdade, uma armadilha. Entendiam ou desejavam eles que qualquer que fosse a resposta de nosso mestre, seria criada uma difícil situação para ele. Vejamos, se Jesus dissesse assim, não se deve pagar os impostos, a autoridade romana se viraria contra ele. E se por outro lado ele dissesse sim, devemos pagar os impostos, os judeus ficariam contra ele. Então era uma coisa dúbia, né? Muito difícil. Mas ele, como vimos, sabendo das suas más intenções, contornou a dificuldade, dando-lhes a todos uma lição de justiça, dizendo que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, portanto, ser entendida de modo restrito, absoluto. Devemos sempre procurar entender o espírito da letra e não nos atermos à letra em si, como na maioria dos ensinos de Jesus. É um princípio, esse dai a César o que é de César, é um princípio geral, resumido, e que merece, sim, algumas reflexões. Esse princípio geral se baseia no ensino maior, segundo a qual devemos proceder para com os outros exatamente como queremos que os outros procedam conosco. Esse é o princípio básico do Evangelho de Jesus, né? Respeitando os direitos de cada um. Portanto, Jesus condena, esse princípio condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a quem quer que seja. E é claro que esse princípio geral estende-se, portanto, aos deveres e às relações com os familiares, com a sociedade, com as autoridades e com as pessoas em geral. Como o próprio Evangelho nos convida, vamos fazer algumas considerações, trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para os dias de hoje. É justo pagarmos esse nível exagerado de impostos, sabendo que boa parte desses recursos serão mal usados, desviados em corrupção, em altos salários, em benefícios e mordomias injustas, desproporcionais, com grande parte da população passando por dificuldades até mesmo para se alimentar. Será que é justo pagar essa alta carga tributária? Deve-se mesmo recolher os impostos em todas as situações? Por exemplo, deve-se sempre emitir notas fiscais? Deve-se recolher o imposto de renda de acordo com a lei? Complicado, né? E aqueles chamados gatos, muito frequentes aqui no Brasil? É gente desviando energia elétrica, internet, assinaturas de TV, etc. Volta e meia a gente recebe propostas desse tipo de atividade que é relativamente comum entre nós.
Não estou nem de longe aprovando, estou dizendo que existe. Vou contar uma historinha para vocês. Um homem conta que, há uns 6 meses atrás, a vizinha da frente da casa dele pediu-lhe a senha da sua internet, porque eram próximos, então era possível chegar até lá o sinal. Ele deu a senha e pensou, tranquilo, não é? Porque não vai me custar nada, até porque eu me dou bem com esses vizinhos. Aí ele também, como trabalhava à noite, raramente usariam ao mesmo tempo a internet, não é? Então não viu problemas. Passaram-se 6 meses. No dia anterior, quando ele chegava em casa, a vizinha estava no portão e, como de hábito, trocaram ali algumas palavras, não é? E ela, a vizinha toda feliz, disse que colocaram o Netflix para assistir os filmes, séries, essas coisas. E ele então, brincando, o rapaz da internet, ele falou que, olha, eu ando trabalhando bastante, eu tenho pouco tempo para ver TV, mas até que é legal. Depois me passa a sua senha para que eu possa, de vez em quando, assistir alguma coisa. O marido da vizinha, que estava sentado assim, atrás no terraço, né? Ele falou assim, não tem como passar a senha não, sou eu que pago e isso não é para ficar distribuindo por aí. Ficou aquele silêncio, sabe, aquela coisa desagradável, a moça ficou sem graça, pediu desculpas e o rapaz falou, deixa isso para lá. Conversaram algumas outras coisas e em seguida ele foi para sua casa. Algum tempo depois, alguns minutos depois, o rapaz ouviu o marido chamando a esposa, nervoso, dizendo que a internet não estava funcionando. E alguns minutos a seguir, os dois, esse marido e a esposa, foram até a sua casa e disseram, olha, a internet não está funcionando, aquela senha papapá lá e tal não estava entrando. E ele falou assim, eu troquei a senha, pois sou eu que pago e não é para sair distribuindo por aí. Exatamente a mesma resposta que o marido havia dado para ele. O marido aquele ficou vermelho, tentou argumentar e no que o rapaz da internet falou assim, olha senhor, vamos fazer assim, eu fico com a minha internet, vocês com a sua Netflix e fica tudo numa boa e ninguém se aborrece. Os dois foram embora de cara feia, bateram o portão, nunca mais falaram com ele. Interessante, né? Esse é um exemplo típico de comportamentos, situações comuns, de não fazer aos outros o que a gente não quer que façam conosco. Eu queria trazer para você, quero trazer para vocês algumas considerações aqui sobre impostos, que é o tema da nossa fala. O Brasil, meus amigos, tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Somos mais de 200 países no planeta e a carga tributária do Brasil é de número 13, a 13ª maior do planeta. Portanto, existem outras 12 nações que têm uma carga ainda maior que a nossa. Todos esses outros 12 países são da Europa. Assim temos a 13ª maior carga tributária do mundo, mas, aí é que pega, mas estamos no 30º lugar, 30, no retorno em serviços públicos. Percebem? Pagamos a 13ª maior taxa do mundo, mas estamos no 30º lugar no retorno de serviços públicos. Retornos em saúde, educação, segurança, saneamento básico, etc. A ONU, a Organização das Nações Unidas, há muitos anos faz um ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E o nosso amado país, meus amigos, encontra no número 79. 79 é o lugar do Brasil na prestação, na qualidade de serviços, qualidade de vida.
13ª maior taxa do mundo, 79 de qualidade. Muitas nações, por sinal, pagam muito menos que nós, muito menos impostos, e têm um nível de serviços de qualidade de vida muito melhor que a nossa. Para a gente não ir longe, é o caso, por exemplo, de alguns dos nossos vizinhos aqui da América do Sul. Uruguai, Argentina, Chile, por exemplo, pagam muito menos impostos que nós e têm um nível de qualidade de serviços muitas vezes maior. Grande parte das nossas dificuldades vem da péssima distribuição de renda no nosso Brasil. Somos o 7º pior país do mundo em distribuição de renda e o 2º pior em concentração, o que é muito grave. Aí residem os nossos problemas. Claro que não estamos numa exposição aqui espírita, não é uma questão de economia, mas para que a gente se situe nesse contexto do ensino de Jesus. Dai a César o que é de César. Dada, portanto, a situação que nos encontramos nesse aspecto, é perfeitamente compreensível que estejamos muito descontentes, é claro, com relação ao que pagamos de impostos e o retorno que recebemos. Isso gera entre nós uma forte tendência que sempre que possível a gente dá uma escapada e não pagar, ou seja, sonegar impostos. E eu fiquei pensando no ensino de Jesus e a nossa situação aqui no Brasil, e fiquei imaginando, com todo respeito, se Jesus fosse hoje comentar o seu nobre ensino, fiquei imaginando que ele diria alguma coisa assim: olha, eu sei que para nossos irmãos do Brasil, conviver e aceitar essa situação de transferirem os esforços do seu trabalho para o governo e receberem tão pouco de retorno é difícil. É uma verdadeira provação. Supondo que Jesus falasse, não é? Talvez ele continuasse dizendo assim: meus irmãos, reflitam, analisem com carinho ao escolherem seus representantes, para que na medida do possível eles possam ir melhorando, trabalhando no sentido de tornarem mais justas as leis dos homens, para finalmente podermos nós brasileiros com alegria dizer: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Todos os ensinos de Jesus permitem reflexões as mais diversas. É inesgotável esse manancial de ensinos. E vamos então, sobre esse aspecto, trazer uma outra reflexão sobre o ensino de Jesus. Perante as leis divinas, imaginamos, como ficam os casos de fortunas adquiridas por meios ilícitos, incluindo, é claro, a sonegação de impostos. Claro que, ao termos essa dúvida, fomos recorrer à base, ao alicerce de nossa doutrina, o Livro dos Espíritos. E nas leis de igualdade, de justiça, amor e caridade, encontramos o seguinte. Por exemplo, na questão 808, Kardec pergunta, a equipe do Espírito Verdade enviada pelo próprio Jesus, como sabemos. Kardec pergunta assim: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude que cada um dispõe de meios para adquirir habilidades diferentes dos outros? E a equipe do Espírito Verdade diz assim: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Lá isso em 1857. Kardec, então, repetindo, perguntou:
A desigualdade das riquezas tem origem nas faculdades, nas habilidades de cada um? E eles disseram sim e não. Porque existem fortunas adquiridas pela velhacaria, pelo roubo. Noutra questão, a 884, Kardec perguntou assim: qual o caráter da legítima propriedade? E a resposta: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Só essa é legítima. A questão 808A. Mas e a riqueza herdada? Kardec, extremamente inteligente, falou: tá bom, independente dos meios que a fortuna foi adquirida, lícita ou ilicitamente, e se ela foi herdada? E a resposta: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Aliás, muitas vezes, né? Sabes, porventura, se não se originou de uma espoliação ou de uma injustiça? E adiante eles concluem: isso é Deus que julga. E eu te asseguro, diz o Espírito Superior, eu te asseguro que o seu juízo, o de Deus, é mais severo que o dos homens. Outra questão. Kardec pergunta: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, portanto ilícita, alguma responsabilidade cabe por este fato? Ou seja, Kardec pergunta: tá bom, mesmo que essa riqueza tenha sido mal adquirida, aquele que herda tem responsabilidade sobre isso? E eles dizem: é fora de dúvida que não são responsáveis. Claro, não foram eles que criaram a ilicitude. Não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Deus jamais condenaria alguém pelo mal que outro praticou. Isso é uma bobagem, né? Sobretudo se o ignoram, porque às vezes o herdeiro não tem ideia de como aconteceu. Mas, dizem eles, fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, desse herdeiro, se assim o compreende. Se a fizer em nome, reparar a injustiça, em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Ou seja, muitas vezes alguém pode herdar uma fortuna, uma riqueza, e tem, através disso, a oportunidade de resgatar um débito do passado de um ente querido seu. Precisa pensar no assunto com muito carinho. Outra questão, 814. Por que Deus a uns concedeu riquezas e o poder e a outros a miséria? Essa é uma pergunta frequente e elementar, que todos fazem, especialmente se você considerar que a vida é uma só, como professam a maioria das religiões e a maioria dos raciocínios humanos. Porque se Deus é justo, dá a uns a riqueza, poder e a outros a miséria? E a resposta é maior, mas eu vou resumir para vocês aqui. Dizem os espíritos superiores: para experimentá-los de modos diferentes. Não tenham dúvida, amigos. Todos nós já passamos e vamos passar pelas experiências, pelas provas da riqueza e da pobreza, para irmos avaliando, não é, perante as leis divinas, como procedemos em cada uma das situações. Na 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? Qual é mais difícil, melhor dizendo? A pobreza ou a riqueza? E a resposta: são tanto uma como outra. As duas provas são difíceis. Se bem que todo mundo quer ficar rico, né? Mas as duas provas são difíceis. E eles concluem dizendo: a miséria,
provoca as queixas contra a Previdência. É muito comum, né? A pessoa que está com dificuldades materiais. O que eu fiz para merecer isso? Por que, meu Deus? E por outro lado, eles dizem, a riqueza incita, convida a todos os excessos. Eu costumo dizer que as provas da riqueza e da beleza física são das mais difíceis. Uma porque pressupõe um poder que em verdade a pessoa não tem, e a outra, a beleza física, provoca a vaidade. Deus foi muito generoso comigo porque eu estou livre das duas, tanto da riqueza como da beleza. Na questão 882, para concluirmos essa análise das questões materiais em relação à doutrina espírita, 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Essa é uma questão volta e meia discutida aí politicamente. E eles disseram assim, não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Está aí a resposta. E Kardec comenta, encerrando, palavras de Kardec, o que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem sim o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Bem, eu queria trazer aqui uma reflexão final. Se fizermos uma ponte entre este sublime ensino de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e a gente fizer uma conexão com o nosso momento atual, estamos passando por um período extremamente delicado em nossa jornada evolutiva. Vivemos uma grave crise sanitária, a maior dos últimos 100 anos, que tem ceifado muitas, milhares de vidas e que, como sabemos, trará consequências muito difíceis, graves, na economia, portanto, na vida das pessoas. Muitas pessoas perderão emprego, haverá muita dificuldade durante alguns anos, isso é seguro. Então temos a pandemia, uma situação horrível, estamos todos em quarentena, temos uma situação que já está se agravando bastante na questão da economia, porém no Brasil a gente ainda tem um outro problema. Temos que conviver com uma triste instabilidade política. Não era hora disso, né? Então, quando o nosso mestre diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pensemos o seguinte, meus irmãos, somos seres sociais, pensantes, cidadãos. Temos, portanto, direitos e obrigações. Sim, somos espíritos imortais. Mas não nos esqueçamos que estamos no mundo material. E, portanto, temos obrigação moral de efetivamente participar das coisas de Deus, claro, como estamos fazendo aqui agora, mas também das coisas da matéria. Notem, até mesmo Jesus, que é o ser mais espiritualizado que aqui esteve, está conosco, é claro, mas dos seres encarnados, o homem mais espiritualizado que já esteve por aqui é Jesus, sem sombra de dúvida. Ele, ainda assim, não se furtou a tratar de um assunto da matéria, a questão dos impostos, etc. Claro, portanto, que não podemos nos dedicar só a um aspecto da vida.
Só o aspecto espiritual ou só o aspecto material, como muitos fazem? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Assim, fugir das coisas do mundo material, como a gente vê algumas pessoas fazendo isso, isentar-se, isentões, né? É viver alheio às situações que atingem a todos os nossos irmãos. É como esconder-se num recanto tranquilo, enquanto o mundo lá fora está pegando fogo. Isso é fanatismo, é egoísmo, porque você se coloca numa bolha como se não tivesse acontecendo nada. Portanto, meus irmãos, repito, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim, com parcimônia, equilíbrio, bom senso, devemos nos dedicar aos dois lados da vida. Repito, estamos encarnados, participando efetivamente e colocando cada coisa no seu lugar. E para a gente encerrar com alegria sobre esse momento tão difícil que passamos e sobre outras situações, não encarnamos a passeio, né? Esse mundo não é uma festa, uma excursão. Todos passamos por dificuldades, quais? As que precisamos. Mas lembremos de Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Tudo passa. Isso também vai passar. Esperança, meus irmãos, fé e confiança. Muita paz e luz a todos e até a próxima.